E aí, pessoal? Estamos aqui em mais um episódio do Café com Kevin, né? Esse nosso podcast inspirador, que entrevista aí pessoas com histórias super inspiradoras que dão na gente aí vários insights, né? Várias caídas de ficha para que a gente possa refletir um pouco mais sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa relação com a gente mesmo, com o outro, com o mundo, né? Eu sou o Kevin Figueiredo, estou aqui como hostess, o cara que vai guiar esse nosso bate-papo desse nosso podcast. E se você está chegando por agora, não deixe de assistir os outros episódios que nós já temos disponíveis aí do nosso podcast do Café com Kevin, né? Lembrando que o Café com Kevin é um projeto que surgiu em 2020, no meio da pandemia, quando eu resolvi gravar uma série de vídeos de reflexões mesmo, para que a gente pudesse cuidar um pouco mais da saúde mental naquele momento tão complexo que a gente vivia, né? E que agora as melhores reflexões gravadas nesse período estão virando um livro, que é o livro Inspiração, um convite para um café, um bom papo e várias reflexões que nós vamos lançar brevemente, né? Então, para você ficar por dentro disso tudo, só seguir minhas redes sociais, @Kevin Figueiredo Oficial, tanto no YouTube quanto no Instagram, quanto no Facebook, você acha e consegue ter acesso a todas as informações. E aí, como é de praxe, antes da gente anunciar o nosso convidado, né, de falar do tema desse nosso bate-papo de hoje, eu leio um dos textos que estão presentes aqui no livro, e o de hoje é bem especial, que a gente vai falar um pouquinho sobre sonhos. E o texto tem o seguinte título: Reencontrando a Criança dos Sonhos. Quando éramos crianças, tínhamos os sonhos mais incríveis do mundo. Ser astronauta, padeiro, bombeiro, policial, príncipe, princesa. Tantas aspirações passavam pela nossa mente. Às vezes, ao longo do tempo, acontecem coisas que parecem esmagar esses sonhos, diminuir as expectativas e a vontade. Mas quando somos crianças, não vemos as barreiras e limites. Apenas queremos sonhar e acreditamos fielmente que conseguiremos chegar lá. Durante muito tempo, os adultos disseram às crianças para deixarem de ser crianças e se tornarem adultos, homens ou mulheres responsáveis. No entanto, a verdade é que agora, como adultos, desejamos poder voltar a ser crianças, a sonhar sem enxergar limites ou dificuldades. Portanto, a dica para hoje é encontrar a criança que ainda vive dentro de você e trazê-la à tona. Deixe-se ser quem quiser ser. Deixe-se sorrir, brincar, divertir-se, ser astronauta, príncipe, policial, bombeiro. Permita que a criança que habita dentro de você se lembre que, se você desejar, seus sonhos podem se tornar realidade. E aí é com esse texto super inspirador que fala sobre sonhos, que está aqui no nosso livro, no Inspiração, que eu quero receber o nosso convidado de hoje, Thiago Eugênio. Seja bem-vindo ao Café com Kevin. Obrigado, Kevin, pelo convite. Gente, vocês não têm noção de quem é o Thiago. O Thiago é um cara gigantesco. Eu vou deixar com que ele se apresente para vocês e depois eu vou fazer algumas perguntas para vocês entenderem o quanto inspirador é esse cara, o quanto que ele é sonhador e muito mais do que isso, o quanto que ele realiza, que ele faz, que ele corre atrás. Mas, Thiago, se apresente para o povo, para nós aí. Quem é Thiago Eugênio? Pois é, eu sou o Thiago Eugênio, eu sou de Mendes Pimentel, né? Eu sou formado em Educação Física, já tenho uma bela estrada aí de profissão. Já são quase 14 anos aí de profissão, né? E atualmente eu trabalho na Escola Estadual Israel Pinheiro e também trabalho na Praça de Esportes já desde 2011, então já é uma história bacana que eu tenho ali de trabalho na Praça de Esportes. Sou o pai do Murilo, sou o marido da Roberta e o filho do José e da Eliana. Ah, muito legal. E aí, Thiago, pra gente começar assim o nosso papo inspirador, eu queria pegar um gancho um pouco nesse texto que a gente acabou de ler, né? Quando você lembra lá do Thiago ainda na infância, a criança Thiago, com todos os sonhos que tinha e olha hoje pro Thiago adulto, né? O que se passa na sua cabeça, assim? O Thiago realizou todos os seus sonhos? Como é que tá esse espírito sonhador dentro do Thiago? Ele ainda existe? Como é que é isso pra você? Nossa, falar de sonhos, falar assim da infância e tudo, vai passando
um filme, né? Um longa na cabeça. Assim, eu tenho muito orgulho da pessoa que eu tenho me tornado, né? E eu fico muito feliz, cara, de poder ainda sonhar. Sou muito sonhador. Já conversei com você várias vezes a respeito disso. E no início eu sonhava, você foi falando no texto, né? Eu sonhava em ser padeiro, astronauta. Eu acho que eu sonhava em ser igual meu pai, né? Pode chorar, tá tudo bem. Nós estamos aqui nos papos inspiradores, tá pois tudo é. certo. Pra quem não conhece, o Thiago é muito chorão também. Mas enfim. Então sonhava ser como meu pai, fazendeiro e tudo. E ao longo do caminho fui me interessando mais pela área esportiva, sempre gostei de praticar esportes. Na roça não tem muita coisa para fazer, mas mais futebol, né? Então a gente jogava com os amigos, com colegas e brincava muito de bicicleta também. Era muito daquele de correr contra o relógio. A gente tinha uma pista no meio do quintal, no meio dos pés de laranja, de goiaba. Então a gente fazia uma pista com os amigos e a gente ficava contra o relógio. Era assim o que eu gostava de fazer da prática esportiva, né, na infância. Então, quando deu aquele start assim, nossa, eu tenho que escolher alguma coisa para fazer, eu estava indo para a área de ciências contábeis e aí aquele lado criança me jogou assim, cara, não é isso que você quer para sua vida, né? Então, eu busquei fazer educação física e minha mãe também é professora, então eu vi a realidade dela, então é difícil ser professor, mas eu gostava também do ambiente escolar. Enfim, então eu procurei fazer o que eu gostava mesmo, assim, não que era mais acessível, que eu tinha ciência que rapidamente eu encontraria um serviço, né, dentro para a realidade da minha época, do meu local, né, de trabalho ali e onde que eu vivia, mas eu preferi fazer a escolha mais difícil, né, que era mudar para Valadares. Não tinha curso na época, estava iniciando o curso noturno, né, na Unipac, mas eu mudei para Valadares para fazer na Univale e de lá para cá eu não tenho me arrependido da escolha que eu fiz. Muito legal, né? Você traz que você ouviu essa criança interior para fazer essa escolha, mas às vezes a gente acaba matando essa criança, né? E eu acredito que essa transição de sair de Mendes Pimentel para vir para Governador Valadares tenha sido extremamente desafiador, assim, né? Quais são as principais lições que você tira dessa época, dessa sua busca aí por realizar esse sonho? Olha, é muito desafiador, né? Eu não desisti pela minha mãe. De você lembrar das histórias, né? Eu não queria nem voltar pra cá, na verdade. E aí minha mãe falou assim, não, você vai ser capaz e tal. E eu voltei por ela, não por mim. E eu agradeço muito a minha mãe por isso. Muito mesmo. E nessas lições, exatamente assim, confiar mesmo em você, que você não confia em você, assim. Eu já até te falei isso, às vezes eu fico me perguntando, será que você é capaz de fazer isso? E sim, você é capaz de fazer, mas você tem que confiar mais em você, confiar no seu potencial. Se você realmente sabe fazer, por que tem que dar errado? Não vai dar errado, se você sabe fazer. Então você é capaz. Então, isso foi uma das coisas assim que eu tive uma lição muito grande, de confiar mais em mim mesmo, né? E até pouco tempo atrás ainda tinha algumas dúvidas. Hoje, graças a Deus, eu consigo lidar muito melhor do que isso, com esse tema, né? Mas no início não era assim, não. Então a sua mãe foi essa força assim que te motivou e falou, não desiste não, que te fez aí acreditar mais em você mesmo. Com certeza. Nesse primeiro momento de faculdade, você vinha de escola pública mesmo, de zona rural e tal, e num curso de saúde que é educação física, também de educação, mas muita saúde. Então, assim, era muito complexo aquele primeiro momento, assim, foi um choque de realidade do nível estudantil, assim, que eu tive. Então, tive muita dificuldade no início, muita dificuldade mesmo. E aí, eu falo isso porque eu tive a pior nota da sala na época, na primeira prova da área de saúde que teve.
E aí eu perdi 12 pontos na primeira prova. E minha mãe, com esse incentivo da minha mãe, eu me lembro que no restante da disciplina eu perdi apenas 11. Então, de 20 eu perdi 12 e de 80 eu perdi 11. Então aquilo pra mim, aí foi justamente o que precisava. Que me alavancou mesmo, assim, durante a faculdade, assim. E aí na hora que você vê, assim, todas essas dificuldades e pensa, assim, no profissional que é o Thiago hoje, assim, como é que você avalia todo esse processo e esse crescimento? Cara, hoje eu tenho ficado muito feliz, assim, a cada dia com o que eu tenho feito, pelo que eu tô construindo ainda, né? Então, assim, eu sei que eu sonho muito com o profissional que eu quero ainda ser, mas eu tenho muita felicidade pelo profissional que eu estou sendo, que eu já fui e que estou sendo no momento. Então, assim, todo dia a gente se depara com situações novas e tal, mas a gente sabe superar essas dificuldades. E a gente que trabalha em equipe também, um fortalecendo o outro e ajudando no que é preciso. Então, isso é um diferencial que eu também tenho certeza que faz total diferença para que o sucesso de todos no final seja bacana. Muito legal. Gente, o Thiago hoje, como ele ia falando, né, ele trabalha na Praça de Esportes, também é professor, né? E você acabou se tornando uma grande liderança na área do pickleball aqui no município, né? E o pickleball é um dos esportes hoje, para você que não sabe, é um dos esportes que mais cresce no mundo, né? É super praticado nos Estados Unidos, os grandes bilionários e famosos nos Estados Unidos já praticam o pickleball, e aqui ele chegou aqui em Valadares a partir de uma iniciativa do Toninho Coelho, que hoje ela é presidente da Associação Brasileira de Pickleball, tem uma sede aqui em Governador Valadares, né? E o Thiago é um desses profissionais que guiam essa questão do pickleball mesmo, né? Que ajudam aí, que é professor e tudo mais. E o Thiago se tornou uma referência gigante nesse assunto, né? E aí como é que o pickleball entrou na sua vida e como é que ele foi um divisor de águas dentro desse processo de sonhos? Como é que foi isso? Sim, o pickleball entrou na minha vida no início, né? Quando chegou aqui em Valadares, foi o primeiro local que o pickleball foi para a Praça de Esportes, né? Então lá nós tivemos algumas clínicas e aquilo ali foi o divisor de água, tanto para a minha vida pessoal quanto profissional. Desde então, rapidamente eu fiquei curioso com o esporte e falei, nossa, que legal. E realmente é encantador, não é puxando farinha não, mas é encantador mesmo, porque é um esporte muito democrático. Então a gente percebe que o pickleball ele atende todas as pessoas e principalmente aquelas pessoas que têm mais dificuldades. Então, assim, aquelas pessoas que na época da escola era o último a ser escolhido, na queimada, ele consegue jogar pickleball. Então, assim, é uma das coisas que me viu, assim, que me abraçou de novo, assim, me ergueu. Isso é uma das magias do esporte, né? Às vezes a pessoa tem um problema de autoestima, um super trauma lá da infância mesmo, como isso que a gente tem falado. E aí vem uma prática esportiva que te descomplica e te empodera, que mostra que você também é capaz, né? Exato. Você foi muito perfeito na sua fala. Porque o pickleball, ele ajuda a pessoa em todos os sentidos, tanto fisicamente quanto social. Então, assim, a socialização ali, aquele entorno do jogo, no início, só para contar assim, uma coisa assim que acontece que é bem peculiar do pickleball, a contagem do ponto, do placar, ela é bem complexa, que é um pouquinho diferente dos outros esportes. E ao longo do tempo a gente vai ensinando durante as aulas e você percebe que os alunos eles têm dificuldade de aprender. E eu fui fazendo uma reflexão durante os jogos, por que as pessoas não aprendem o ponto, não aprendem a contar o placar direitinho. E ali eu percebi, Kevin, que a menor coisa, importância para aquela pessoa ali era a pontuação. O pickleball ele estava divertindo tanto, ele diverte tantas pessoas, ele engloba tanto, abraça tanto, que o menor ali é a pontuação, é o placar do jogo. Entendeu? Então, às vezes, alguma pessoa tem dificuldade e tudo com a pontuação. Não é tão complexo, mas é diferente. Mas aí eu percebi, cara, por que a pessoa não consegue falar isso? Porque ela não está nem aí com a pontuação. É por isso que ela não dá importância para aquilo.
Ganhar ou perder não é o fator principal. Ali o pickleball é para se divertir. Nossa, muito profundo isso que você trouxe, né? Assim, as pessoas encontrarem na prática esportiva algo que vai para além do ganhar ou perder, né? Porque durante várias pessoas às vezes olham para a questão esportiva só como quem ganha ou como quem perde, né? E às vezes a essência da vida justamente não é sobre ganhar e perder, né? É sobre viver e aproveitar esse momento aproveitar a jornada da vida, aproveitar a forma como se vive, né? Sim. E aprender com os desafios e com as experiências que a gente vive, né? Com certeza. E isso a gente percebe que tem feito outro boom aqui mesmo do pickleball aqui em Valadares. Como você falou, um dos esportes mais cresce do mundo. Hoje os Estados Unidos é em torno de 5 milhões de praticantes, né? Mais de 70 países já com o pickleball. E aqui no Brasil, Valadares é referência, tanto para jogadores quanto também professores. Então aqui nós temos professores que dão conta de passar o pickleball. E já fazendo um gancho, né? Agora em agosto nós vamos ter o primeiro torneio internacional de pickleball aqui em Valadares, que vai ser o torneio latino-americano. Então já com atletas confirmados aí de vários países da América do Sul, da América Central, também dos Estados Unidos. Então, assim, já fica o convite. Cara, muito legal, né? Nossa cidade se tornando cada vez mais referência internacional. Por falar em referência internacional, você inclusive saiu do Brasil, né, para jogar pickleball. Como é que foi isso? Olha, o pickleball me proporcionou algo, assim, incrível, que foi participar de um torneio fora do país, na Europa. Então, aqui em Valadares, normalmente, através de influência do senhor Antônio, né, do senhor Toninho Coelho, que é presidente da Associação Brasileira de Pickleball, ele costuma estimular as pessoas a jogarem fora do país. Então o pessoal já jogou na Argentina, já jogaram no México, campeonatos no México também. E ano passado nós tivemos o prazer de ir para a Itália, jogar o Italia Open de 2022, com vários jogadores e atletas do mundo todo. Então da Nova Zelândia tinha, da Austrália, da Alemanha, da própria Itália, da Espanha, americanos também, canadenses, então assim, gente do mundo todo, e você percebe que aquele espaço ali, aqueles jogos ali, são reflexo mesmo do esporte que a gente vive aqui, não tem nada de diferente, é todo mundo se confraternizando, se abraçando e se divertindo. Ali existia uma competição, que era o Italia Open, mas o contexto também do pickleball era muito forte ali dentro. Então, assim, todo mundo se divertia nas festas à noite também, era muita socialização, então foi muito bacana. E a experiência mesmo, que te agradecer, né, porque foi você que proporcionou também foi essa... a sua potência e a sua vontade, com certeza. Mas foi você valorizar, né, e essa possibilidade de conhecer novos jogadores, de conhecer treinadores diferentes, né, de trazer um pouco da experiência, de acompanhar a delegação brasileira lá na Itália. Então, nós fomos em 8 atletas, né? Então, além de um técnico da delegação, eu também era atleta também. Então, assim, eu fico muito feliz porque foi uma experiência ímpar mesmo, tanto profissional quanto pessoal. Bacana. E quando o Thiago olha para o futuro, o que ainda vem? Quando o Thiago olha para o futuro, ele vê muitos sonhos. São vários sonhos. Hoje o pickleball ele é uma sementinha que está sendo plantada, regada, cuidada, tanto em Valadares quanto outros espaços aqui próximos, Ipatinga, Belo Horizonte, no Espírito Santo, em Vitória, São Paulo. O interior paulista agora está começando uma vibe boa. Na própria capital, agora nós temos, recentemente, criou-se a Associação Paulistana de Pickleball. Então, em Santa Catarina, com o pessoal lá, também, Ceará, se eu não me engano, a cidade. E hoje, quando o Thiago vê os sonhos dele dentro do pickleball pro lado profissional, o primeiro deles eu falo de projetos sociais. Então, eu quero
que o pickleball ele atinja mais pessoas, para que ele possa transformar a vida das pessoas, ou um pouco da vida das pessoas, como ele transformou a minha vida, né? E a vida de tantos outros, né? E também, pelo lado, eu também quero ser um mensageiro, assim, vamos dizer. Eu quero poder criar novos professores para que cada dia o pickleball cresça mais e mais. Então, hoje, o sonho do Thiago profissional é que plantar mais sementes aí, semear mais sementes aí para o pickleball. E olha que legal, né? Aí, como psicólogo, eu tenho que fazer essa observação, né? Lógico. Quando você falou aquela hora no começo, né? Que o seu exemplo de futuro era o seu pai, que era fazendeiro, e que hoje o seu sonho é plantar sementes, né? Sim. A fazenda continua presente aí de alguma forma, Com né? certeza. Só que se antes seu pai aí plantava alguma coisa física, hoje você planta sonhos espalhando pelo mundo aí, exatamente. Né? Então você hoje é um fazendeiro de sonhos, né? Isso é muito legal, né? Através do pickleball em si, né? E aí quando você olha para aquela criança lá em Mendes Pimentel que sonhava em ser fazendeiro, né? Que olha para todas essas dificuldades e vê ainda tudo mais que você tem que conquistar, qual que é a lição principal que você tira disso tudo e que pode servir de inspiração para todo mundo que está assistindo a gente? Olha, não é pouca coisa, viu? Mas é que você é capaz de fazer qualquer coisa, Kevin, e é dia a dia mesmo. Não tem outra forma. O trabalho, dia a dia. Então, você perceber, você perseverar, né? Porque as coisas não vêm tão facilmente, né? Como a gente às vezes vê hoje todo mundo sonhando e tudo. Mas não é fácil. Eu já falei no início, né? Eu já tenho quase 14 anos de profissão, né? Então, ainda sou muito novo. Me formei com 20 anos. Então, eu vejo que tem muita coisa ainda para ser feita. Mas não tem como você pular etapas. Você tem que ir no dia a dia, focar no seu trabalho e perseverar mesmo. Perseverar, tomar as decisões certas, tentar fazer o certo o tempo todo, ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. E é naquelas pequenas coisas que às vezes muita gente não dá significado, é que você vai colher as coisas boas. Então, no dia a dia mesmo, com aqueles pequenos detalhes ali andando certinho, a chance de você ter uma colheita farta, né? Se a gente pode... Vamos continuar nessa vibe aí de fazenda, né? Então, exatamente com aqueles pequenos detalhes e ter bastante mesmo foco, tá? Mantenha o foco, porque, com certeza, fácil não é. Porque senão a gente não via tantas pessoas, né, com dificuldades aí, procurando psicólogos e psiquiatras, enfim. Mas é uma maravilha quando você consegue alcançar aquelas pequenas conquistas, né? Para alguns podem ser pequenas, né? Mas para a gente tem muito valor, né? Então é trabalhar e confiar. Tá aí o recado do nosso fazendeiro de sonhos, né? Que é plantando semente por semente, dia a dia, respeitando o processo e acreditando que as sementes bem plantadas elas podem germinar e que aí tudo dá certo e as coisas se realizam. Thiago, eu quero te agradecer muito por esse papo, que eu tenho certeza que foi muito inspirador, que vai ajudar aí várias pessoas que estão assistindo a gente aí a criarem vários insights, a ficha cair em várias áreas da vida diferentes, né? Para que possam também se inspirar em você, né? Para que elas possam vencer, acreditar nos sonhos dessa criança aí interior que todos nós temos, para que a gente possa aí ter energia para buscar realizá-los e tudo mais. Eu queria te convidar a deixar o seu recado final, falar o seu Instagram, deixar o seu abraço final para a gente já encerrar o nosso episódio de hoje. Olha, o meu Instagram é @Thiago com TH Eugênio GV. Então, de Mendes Mentel, eu já criou raiz. Eu já criei raiz, é GV. Thiago Eugênio GV. E convidar vocês para assistirem o podcast, que eu me encantei, já estou curioso para ler o livro, né? E vou com certeza recordar dessa parte, né? E para que vocês continuem com os sonhos de vocês e mesmo que ele se modifique, você vai aí caminhando, você vai seguindo que
que tem tudo para dar certo. E se apoiar nas pessoas boas também, fazer um ciclo de amizade bacana, que com certeza tem tudo para dar certo. Show demais. Thiago, muito obrigado pelo seu sim, por ter topado vir para esse bate-papo com a gente aqui. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza, como eu disse anteriormente, que vai ter inspirado muita gente. Gente, esse é o Café com Kevin, né? O podcast mais inspirador da internet, né? Podcast onde você conhece aí várias histórias e já se prepara para o lançamento desse livro, que é o Inspiração, que eu tenho certeza que tem muito conteúdo aqui dentro, que vai fazer com que você repense várias áreas da sua vida, que você se encontre aí nessa relação consigo, com o outro e com o mundo. Muito obrigado pela companhia de vocês. Lembrando que você consegue assistir os outros episódios e ter notícias sobre o lançamento do livro nas minhas redes sociais, que é @Kevin Figueiredo Oficial. Muito obrigado aí todo mundo que acompanhou, todo mundo aqui da técnica, para mais um episódio incrível e até a próxima. Valeu!